Olá, eu sou aluno do PET Física do curso de Física da Universidade Federal do Amazonas e venho por meio deste vídeo apresentar os resultados parciais do meu projeto de iniciação científica que tem como título Síntese e caracterização da liga Ralph-Haussler nióbio cobalto antimônio dopada com terras raras. Eu me chamo Matheus Vieira da Costa e estou realizando esse projeto sob a orientação da professora doutora Daniela Menegon. Falando em relação agora primeiro à minha motivação, com relação às ligas Haussler, essas ligas em questão ela é uma descoberta relativamente nova na área da ciência. Foi descoberta no início do século XX e por se tratar de uma descoberta na área da experimental, ainda existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas com relação ao que sabemos sobre elas. A proposta desse projeto é justamente ajudar a preencher algumas dessas lacunas. Com relação ao nióbios e terras raras, trabalhar justamente com esses dois tipos de elemento é uma vantagem para o Brasil, pois vamos estar trabalhando com matéria-prima nacional, pois no país existem muitas reservas, tanto de nióbio quanto de terras raras. Então já é uma vantagem, pois não vamos necessariamente ficar exportando de fora. Com relação a esse trabalho, ele pode ajudar, qualquer resultado que a gente obter pode ajudar na concessão de ideias para novas pesquisas, produção de novos materiais. Então são grandes vantagens que a gente vai obter com os resultados desse projeto. Continuando, com relação agora às amostras. As ligas Haussler, elas possuem duas subclasses, a Full Haussler e a Half Haussler, onde uma se difere da outra principalmente pela estequiometria, mas existem outras diferenças. Nós vamos trabalhar com a Half Haussler, no caso o nióbio cobalto antimônio. O elemento terra rara escolhido foi justamente o samário, mas não vamos trabalhar exatamente com samário, vamos trabalhar como nós encontramos ele na natureza, que é em sua forma de óxido, ou seja, óxido de samário. Por que trabalhar com óxido? Porque se o projeto der certo e tudo sair como a gente espera, trabalhar com óxido vai ser mais eficiente, pois não vamos ter que gastar dinheiro para produzir o samário puro. Então a proposta é justamente essa. E além disso, a maioria dos processos experimentais serão realizados em laboratório de materiais, o LabMat, que é localizado no campus da UFAM. Com relação agora aos métodos, primeiramente sobre o método de produção da amostra, vamos usar a moagem mecânica, que consiste basicamente em um processo de moagem de pós, onde ele segue a seguinte linha de raciocínio. Eu tenho minha amostra. Essa amostra ela vai ser colocada em um recipiente que é chamado de jarro de moagem, junto com esferas de impacto do mesmo material do jarro. E esse conjunto todo vai ser selado em uma atmosfera de argônio, para que evite contaminações da amostra. E em seguida, o jarro vai ser colocado no moinho, que após ligado vai realizar esse movimento de 8 com o jarro, em altas velocidades, e após isso, eu tenho a minha amostra pronta. E se eu quiser repetir o processo, eu fico à vontade para fazer quantas vezes eu quiser. Para análise da estrutura, vamos usar a difração de raio-x, que abreviando, nós temos o DRX, cujo ele justamente obedece à lei de Bragg, que correlaciona dados do raio-x, justamente o ângulo de incidência, o comprimento de onda do raio-x, com informações da rede cristalina da minha amostra, de um cristal, no caso, que é justamente a distância entre os planos. Agora, o detalhe é que, justamente, a lei de Bragg é associada a uma rede cristalina de um cristal. Aqui nós estamos trabalhando com um cristal em pó. Daí, no momento que entra o método de Ritfield, que ele justamente vai fazer essa relação da difração de raio-x com o pó do cristal. Que ele consiste como? Eu pego um modelo teórico de um cristal, eu pego os dados experimentais do pó do cristal e faço algumas relações a partir de métodos de mínimos quadrados, processos de otimização, e fazendo os meus refinamentos eu consigo obter informações cristalográficas da minha amostra. Ou seja, o método de Ritfield é justamente para isso, para trabalhar com difração de pós. O outro método
é o método de DSC, onde ele é um processo térmico que ele trabalha justamente da seguinte maneira. Eu tenho uma amostra, eu tenho um material de referência, eles estão colocados em um aparelho, onde eles vão ser expostos a um fluxo de calor controlado, e o sensor de temperatura vai identificar o que acontece com a amostra com referência e fazer uma relação de um para o outro. E no final, o aparelho vai me gerar um gráfico que me mostra o que acontece com a minha amostra com a temperatura e o fluxo. O fluxo em relação à mudança de temperatura, que é esse gráfico chamado de termograma. E estes são os métodos que eu vou utilizar. Continuando. Agora vamos falar sobre os procedimentos experimentais, onde trabalharemos com duas rotas, a rota 1 e a rota 2. Na rota 1, iremos realizar a pesagem dos pós precursores da liga Rauff-Helsler, onde após a pesagem será feito o processo de moagem deles para a produção da liga, um DRX em alguns intervalos para ver o que acontece com a estrutura. Esse ciclo será repetido várias vezes até ficar satisfeito. Em seguida será feito a dopagem com 5% de óxido de samário. E novamente será feito esse ciclo de DRX e moagem. Posteriormente será feito o processo de heat field, um DSC, sendo que após o processo térmico, a estrutura pode mudar, então novamente será feito um DRX e para concluir um heat field dele. Na rota 2, diferente da 1, vamos pegar todos os pós, incluindo da dopagem, e colocar eles em conjunto em moagem mecânica, com o DRX e esse ciclo desse processo, para posteriormente fazer o heat field dele, o DSC, e pelo mesmo motivo fazer um DRX e o heat field novamente. Nessa primeira rota, eu me encontro justamente com a conclusão dessa parte de processo de dopagem. Eu vou iniciar o processo de refinamento. Já na segunda rota, eu vou me encontrar justamente nesse processo desse ciclo de moagem DRX. Ainda estou produzindo a amostra, então no momento eu me encontro aqui. Continuando agora. Agora vamos ver os resultados parciais do meu projeto. Este primeiro gráfico está correlacionado à primeira rota, onde a gente observa aqui a evolução do processo de moagem mecânica da liga Rauff-Helsler. Esses aqui são alguns difratogramas associados a ela, onde foi optado em encerrar o processo após 8 horas de moagem. E esse difratograma aqui, primeiro, de 0 horas, na verdade ele é o que chamamos de processo de homogeneização, cujo é basicamente o mesmo processo de moagem mecânica, só que sem as esferas, então é só o pó misturando dentro do jarro. Agora continuando, este aqui é uma pequena comparação que estamos fazendo para ver o que está acontecendo com o que nós temos da liga Helsler, que é o processo de moagem de 8 horas. E se fizermos a comparação aqui, a gente consegue observar a diferença da difração de um cristal e do pó do cristal. Por isso o método de heat field é necessário para poder fazer essa correção com relação a esses ruídos que aparecem. E observando os picos, a gente consegue ver que os picos principais, tanto do meu material quanto da minha referência, eles estão coincidindo. O que isso está indicando? É que foi possível produzir uma liga Rauff-Helsler por moagem mecânica. Afinal, se não fosse possível, esses picos nem seriam coincidindo. Então isso já é uma grande descoberta. Até esse momento, o procedimento que eu fiz até aqui foi em companhia de um aluno do doutorado, o Cleverton, que ele também é orientado por a Daniela, cujo trabalho dele é justamente estudar as ligas Helsler por moagem mecânica. Então, possivelmente, ele deve estar apresentando um artigo falando sobre essa descoberta. Agora, continuando aqui, essa aqui é o mesmo processo de evolução da liga Helsler, só que agora adicionando 5% de dióxido de samário, onde após 6 horas de moagem foi decidido parar o processo por questões energéticas, pois até aqui essa primeira rota ela já está com 14 horas de moagem, então não está sendo muito vantajoso continuar a rota. Então foi optado a parar com 6 horas, mesmo a liga não tendo estabilizado, e ver o que acontece. Essa aqui é uma comparação
desse difratograma de 6 horas com cristal da liga Haussler, a gente consegue observar que alguns picos já estavam coincidindo, outros um pouco defasados, outros nem um pouco coincidindo, mas o que está indicando que a priori a dopagem estava começando a funcionar. Pode ser que ela estivesse começando a funcionar, então com mais de 2 ou 3 horas de moagem desse certo. Mas como a gente conseguiu ver, não é algo que estaria dando muita vantagem para a gente, que você estaria gastando muita energia para produzir. Então, fazendo agora essa mesma comparação, com agora usando o cristal de uma referência de óxido de samário, a gente consegue ver que esse pico que tinha defasado aqui, ele ainda tem alguma coincidência com o óxido de samário. Então, indicando que possivelmente ainda existe esse samário puro na amostra. Então, é isto. Então, como a gente ressaltou novamente, não é uma rota muito viável, então tudo que resta fazer agora é ver o método de Redfield para ver o que acontece com a amostra. Agora, continuando. Estes difratogramas são justamente da segunda rota agora, onde até o momento foi realizado 5 horas de moagem. E o que a gente já consegue observar aqui é que esses picos aqui em torno da 40, alguns deles já começaram a sumir após algumas horas. E esse principal aqui, ele está sumindo aos poucos também. Principalmente com mais 1 ou 2 horas de moagem, ele já suma completamente. Então, continuando. Essa aqui é uma comparação do cristal de nióbio cobalto com a amostra com 5 horas de moagem. A gente já consegue ver que alguns picos já estão começando a coincidir. Ou seja, com 5 horas de moagem já tem algo similar com algo da primeira rota que levou 14 horas para poder conseguir. Então, aqui vão com mais algumas horas de moagem talvez resolva alguma coisa. Então, que é o que a gente espera. O que acontece se a dopagem funcionar? Os picos do cristal de nióbio cobalto vão coincidir com os da amostra, indicando que estruturalmente a gente tem uma liga de nióbio cobalto antimônio. Mas se eu for fazer a análise dos elementos, a gente consegue identificar, e vai ser possível identificar que existe samário na rede, mas estruturalmente é como se ele não estivesse lá. E é isto. Uma última informação com relação a essa elevação que a gente está observando aqui, que nas primeiras horas não foi identificada, mas com o processo de moagem isso acaba acontecendo também, que é chamada de fluorescência do cobalto. O que acontece? A fonte de raio-x que a gente usa no LabMat, ela usa uma fonte de isótopo de cobre. Então o raio-x do isótopo de cobre ele tem uma energia próxima à energia de excitação do cobalto. Então acaba acarretando que pode acabar excitando as primeiras camadas do cobalto. O elétron sobe um nível. No momento que ele retorna, ele emite um fóton que é detectado pelo aparelho, que acontece justamente isso aqui. Se eu usasse um aparelho que não usasse esse tipo de fonte para raio-x, o que ia acontecer é que ele ia seguir aqui normal. Ele não teria essa elevação nessa parte aqui. E é isto, até o momento que eu tenho. Estas são algumas das minhas referências. E muito obrigado.